E então, igreja, que bom que vocês podem estar conosco nesse dia, que domingo maravilhoso. Tenho certeza que Deus já está presente aí no lugar onde você está acompanhando esse culto, mas não simplesmente acompanhe o culto, participe do culto. Faça da sua casa agora o seu lugar de adoração, o seu lugar de recepção da palavra, um lugar onde você vai crescer, amadurecer. Com certeza, esse é um domingo muito especial, porque esse é o dia que o Senhor nos fez. Eu quero convidar você então para ficar de pé, aumentar o volume e participar com a gente desse momento de adoração a Deus, porque Deus está presente e Ele não está aí, nem aqui, só para assistir. Ele está presente para realizar transformação, trazer bênçãos, milagres para a sua vida. Vamos nessa então. Senhor Jesus, saber o que tu pensas, saber o que tu sentes, saber o que tu queres, conhecer os planos e teus sonhos para mim e desfrutar da tua comunhão. Conhecer teu coração e me apaixonar bem mais, ter intimidade com teu olhar, mergulhar no teu amor, mergulhar no teu amor, é tudo que eu quero. Mais uma vez, eu quero estar onde tu estás, Senhor Jesus. Saber o que tu pensas, saber o que tu sentes, saber o que tu queres, conhecer teus planos e teus sonhos para mim, desfrutar da tua comunhão, conhecer teu coração, conhecer teu coração e me apaixonar bem mais, ter intimidade com teu olhar, mergulhar no teu amor, conhecer teu coração, conhecer teu coração e me apaixonar bem mais, ter intimidade com teu olhar, mergulhar no teu amor, mergulhar no teu amor, é tudo que eu quero, eu quero. Eu quero estar onde tu estás, Senhor Jesus. Saber o que tu pensas, saber o que tu sentes, saber o que tu queres. Obrigado, Senhor, pelo teu plano, pelo teu propósito em nossas vidas. Obrigado pelo teu amor, Pai, teu amor.
Eu não sei o que seria se eu não tivesse a certeza do teu amor por mim. Senhor, tu sabes os dias que nós enfrentamos, as pressões que vêm, muitas vezes para tentar nos convencer de que o Senhor nos ama, o Senhor não nos ama, o Senhor não está com a gente. Cara, mas a gente tem certeza que você está com a gente, que você nos ama a cada dia. Aleluia, glória a Deus. Obrigado pelo teu amor, teu incondicional amor. Amor incondicional. Como seria se eu não tivesse a certeza do teu grande amor por mim? Eu não sei como seria, mas eu sei que a cada dia percebo mais e mais o fluir do teu grande amor em meu coração. Por isso eu celebro teu amor tão perfeito ali na cruz. Encontrei pleno perdão, tua graça é minha luz. Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Eu confio em ti.
Deixa eu convidar você, debaixo dessa perspectiva de que você é do Senhor, de que você pertence a Ele e de que Ele é o seu Pai, que te ama, que te favorece. Eu quero convidar você para nós orarmos juntos pelos pedidos de oração. Pedidos que têm chegado aí pelo site, de várias partes do mundo, posso dizer, de várias pessoas, e a gente quer colocar isso diante do Pai. Ele já conhece cada um desses pedidos, mas Ele nos orienta a pedir, porque quando nós pedimos, nós exercitamos fé. Eu quero fazer isso contigo agora, orar em concordância. Se você não fez o seu pedido, se você não entrou no site, eu tenho certeza que você tem algo no seu coração, e eu quero convidar você para fazer isso agora. Pai, muito obrigado pelo teu amor incondicional. Muito obrigado, Senhor, pela tua generosidade. Obrigado, Senhor, porque cada uma das nossas necessidades são significantes para o Senhor. Nenhuma delas estão esquecidas, nenhuma delas estão de lado. Muito pelo contrário, a tua promessa, a tua palavra nos assegura de que quando clamamos ao Senhor, de quando chegamos na tua presença, tu estás sempre pronto a nos ajudar. Assim, Deus, nós colocamos diante de ti nesse momento cada pedido que foi feito durante a semana pelas diversas pessoas de várias partes desse mundo, pelo nosso site, pelo nosso aplicativo. Nós colocamos cada pedido sendo apresentado ao Senhor nesse momento, pela igreja que está em sua casa, em casa nos assistindo. Deus, nós colocamos diante de ti e te agradecemos pelas respostas, Pai, porque nós cremos, conforme diz a tua palavra, quando nós oramos segundo a tua vontade, nós temos o sim. É certo que tu nos ouves. Nós te agradecemos porque nós temos uma expectativa no nosso coração. Amém. Que coisas boas estão chegando, nos alcançando, estão por vir. Temos uma expectativa de que os teus planos e os teus propósitos para nós são bons, são planos de paz, e que a tua vontade para cada um de nós é boa, perfeita e agradável. Eu te agradeço pela saúde, eu te agradeço pela família abençoada, eu te agradeço pela prosperidade em todas as áreas, eu te agradeço pela bênção do Senhor que nos alcança nesse momento, pelo teu milagre, pela tua graça, pela tua paz que nos envolve. Eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que você diga amém e amém. Eu celebro teu amor tão perfeito ali na cruz. Encontrei pleno perdão, tua graça é minha, nós estamos juntos, Abba Pai. Senhor na sua casa aí, aleluia, a gente está sentindo a presença de Deus. Você pode declarar ao Senhor: eu pertenço a ti, a minha casa pertence a ti, as minhas coisas, as minhas causas estão debaixo, Senhor, da tua proteção. Você pode declarar isso em fé. Deus abençoe tua vida, creia que Deus está no controle de todas as coisas e Ele está aí para te favorecer. Aleluia. Você acredita nisso? Glória a Deus. Bom dia, deixa eu dar um bom dia para você que é da nova do nosso time, bom demais
estar contigo em mais um culto, né? Mais um encontro, a igreja reunida. Eu sempre tenho dito isso aqui, a igreja não se limita às quatro paredes, ao espaço físico. A igreja do Senhor Jesus somos nós, que é unida pelo Espírito Santo, que é unida pela mesma direção, pelo mesmo propósito. E aonde quer que você esteja, você é a igreja do Senhor. De onde quer que você esteja nos assistindo, pela televisão, pelo seu tablet, pelo seu iPhone, né? Pelo seu smartphone, você é a igreja do Senhor, e nós nos alegramos em contar contigo nesse momento. Deus te abençoe. Mantém alta a sua expectativa que Deus vai fazer grandes coisas nesse domingo na sua vida. Creia nisso. Deixa eu falar alguns anúncios para vocês, assim, em especial vocês que estão chegando aí na Nova, nos acompanhando nesse processo. A gente tem as nossas programações online que nós queríamos passar para você, tá? Motivar você a continuar nos assistindo. Algumas pessoas vão falar assim: as igrejas estão paradas. Eu tenho visto isso aqui no shopping, né? Caramba, pastor, a igreja parou, a igreja não está fazendo nada, como é que o pessoal está? Eu tenho dito aqui para as pessoas aqui do shopping, né? Não, a igreja não parou, cara. A igreja está numa velocidade incrível. Eu acho que a igreja está trabalhando mais ainda, só que o pessoal não tem vindo. A gente tem chegado às pessoas através de uma palavra, através das mídias, né? Do YouTube, do Facebook, do Instagram. A gente tem tido lives diariamente com o pastor Fragale. Você pode participar dessas lives pela manhã. A gente está ministrando a ceia nessas lives. A gente tem lives aí para o grupo dos empresários com o pastor Jorge Monteiro, para a galera da oração com o pastor Bené Gomes, para a galera jovem com o pastor Duda, para as mulheres com a Denise, com a pastora Neiva e para as crianças. A gente tem tido aí várias oportunidades para você estar conosco, que eu gostaria de poder contar contigo aí nesse processo, tá bom? Deixa eu te passar agora um outro recado em especial aqui da Geração Nova. A pastora Neiva pede para avisar para os pais aí, a gente tem tido as aulas, né, para as crianças da Geração Nova pelo Zoom, e a partir agora as nossas aulas serão os domingos às 15 horas. A gente já andou fazendo no sábado e a gente vai fazer agora os domingos às 15 horas, você está lá com seu filho, né, da Geração Nova aí, para colocá-lo para assistir a nossa programação aí, a salinha classe da Geração Nova, e com certeza vai abençoar a vida do seu filho. Deixa eu dar um recado legal da galera da Vibe, o pessoal da nossa juventude aqui, a Vibe, eles estão voando, né? Eles lançaram aí mais um clipe. Gabriel, Camila estão arrebentando, música, né? Barco, tá muito legal. Sugiro que você veja, você vai ser abençoado. Repasse aí para outras pessoas, que você vai abençoar outras pessoas também. E você pode assistir nesse canal que você nos assiste agora, no YouTube, tá lá tudo para você, tá bom? Falando um pouquinho de ação social, eu quero dizer para você que a nossa igreja continua trabalhando, a nossa igreja sempre teve um envolvimento, a gente não fala muito isso aqui de público, mas a nossa igreja sempre teve um envolvimento na área social. E nós assistimos aí a instituição Semeando Amor, Siga também, uma outra instituição que nós fizemos, e cada época do ano, por exemplo, no inverno, a gente tem uma campanha específica que nós fazemos, chamada Aqueça um Coração. E a igreja doa, né, para crianças um kit com casaco, meia, enfim, né, para as crianças passarem o inverno mais confortável, e você está sendo convidado a participar disso. São 126 crianças precisando aí de um kit de doação, e você pode participar disso aí. Chega lá no nosso app, chega lá no nosso aplicativo, você vai ter ali todas as informações necessárias. Também para deixar esse evento aí, né, para pontuar mais esse evento, a gente está fazendo nessa quinta-feira, no dia 11 agora do 6, uma live super especial. A galera do Nova Music, né, e alguns convidados, eles vão apoiar essa live que vai ser feita em prol dessa campanha, tá bom? Com vários convidados, eu tenho aqui, né, Carlinhos Félix, Fernandinha, Zap Borbas, Ademar Campos, o Ministério Coronias, Emerson e Fernanda Brum, Aline Bar, muitos outros convidados aí. Você vai assistir, dando um depoimento, falando algo para abrilhantar essa campanha. Só que é importante que você se ligue nessa campanha, o horário da campanha. Você está acostumado a assistir o nosso culto Nova Vitória às 20 horas. A campanha começa às 19 horas dessa quinta-feira.
você vai se surpreender. A gente vai fazer um evento aqui, uma live aqui, como você nunca viu antes na Nova Igreja. A gente convida você a participar da nossa live e a gente convida também você a abençoar uma dessas crianças. E eu deixei por último um aviso muito especial para você que nos assiste pela primeira vez. De repente você passou aí no YouTube, chegou, apareceu a Nova Igreja na sua tela, você é alguém que está chegando pela primeira vez aí, eu quero te dar um especial, bem-vindo, seja muito abençoado nesse domingo, que Deus possa chegar e tratar contigo no teu coração aí, trazendo a você aquilo que você precisa, que você saia desse encontro restaurado, fortalecido, animado, com aquilo que Deus faz com a gente, né? Seja muito bem-vindo, esteja em casa entre nós e saiba que você, para nós, é o nosso especial convidado. Bem-vindo para você. Deus abençoe sua vida e fique com a gente, continue com a gente, que Deus tem muito a fazer hoje por nós. Vou passar a palavra aí para o nosso amigo Pastor Fragale, que vai dar continuidade. Amém. Que legal que você pode estar conosco nesse dia, acompanhando, nesse encontro, acompanhando a gente. E eu quero fazer um convite para você agora, para que você semeie, para que você se disponibilize para semear no reino de Deus. E quando você faz isso, você está demonstrando para Deus um espírito de generosidade. Amém. E na verdade, na nova aliança, o que é cobrado ou o que é pedido de nós é que nós tenhamos um espírito de generosidade. Na antiga aliança, quando se falava sobre dízimos, ofertas, o que se exigia era um espírito de obediência. Ou você obedece, ou você entra debaixo de algum tipo de maldição. E as pessoas querendo, não querendo, entendendo, não entendendo, concordando, não concordando, se era do povo de Israel, estava debaixo da lei de Moisés, tinha que trazer o seu dízimo, tinha que trazer as suas ofertas. Eram ofertas que, entre as ofertas possíveis, haviam pelo menos duas que eram compulsórias, ou seja, obrigatórias, não tinha que pensar, sentir um toque no coração, uma direção de Deus, era algo compulsório. O dízimo também era compulsório. Mas quando a gente entra agora num contexto de nova aliança, o Novo Testamento nos esclarece que Deus aprecia, Deus ama, não aquele que faz a sua oferta por obrigação, mas aquele que faz isso a partir de um coração generoso. Então agora Deus não olha para a sua oferta como o cumprimento de um mandamento, mas como uma semeadura em um solo fértil. E Ele promete para você, mediante essa semeadura, uma colheita abundante. Então eu quero convidar você a se utilizar dos métodos que a gente está tendo nesses dias de campanha, nesses dias de quarentena, né? Que a gente não está fazendo campanha nenhuma para ninguém ficar de quarentena, mas são os dias de quarentena, a gente está respeitando e observando isso. Algumas pessoas têm perguntado, muita gente tem perguntado, pastor, quando é que a igreja vai retornar aos encontros presenciais? Já tem previsão? Não, não tem previsão. A nossa previsão, ela na verdade depende da ação de um milagre de Deus. Amém. Deus fazendo um milagre, que é um milagre que nós temos orado e pedido a Deus que Ele varra desse planeta esse vírus maldito, em nome de Jesus. Mas enquanto isso, você pode... Deus está trabalhando, hein? Presta atenção nisso. Deus não virou de costas e foi pego de surpresa. Deus está trabalhando e operando. E se você quiser, você pode usar agora ou esse sistema que a gente tem aqui, que é o QR Code, que está bem aqui desse lado da tela. Você tem aí o QR Code, que você pode, se você não estiver assistindo pelo celular, estiver assistindo por algum outro método, seja pela televisão ou por um iPad, alguma coisa desse tipo, você pode apontar o seu celular, a câmera do seu celular, para o QR Code e vai aparecer imediatamente na sua tela os dados para você fazer a sua oferta imediatamente. Isso aí não precisa você esperar amanhã, depois de amanhã, um outro dia. Você, usando o QR Code, você, no momento, na hora, já vai estar fazendo a sua oferta do valor que for, do valor que Deus direcionar o seu coração. Se você preferir, você pode utilizar os dados bancários que estão relacionados aqui no rodapé da tela.
Você tem aí os dados bancários da igreja, banco, agência, conta, CNPJ da igreja, tudo que você necessita para fazer DOC, TED, a transferência que você preferir e quiser. Então, sinta-se à vontade para você fazer a sua oferta, para você fazer a sua semeadura. Lembre-se disso que o pastor Jorge falou aqui, a igreja, na verdade, só não está tendo os encontros presenciais, mas ela está atuante, ela está tremendamente atuante. Nós estamos preparando, inclusive, devagarinho, nós estamos fazendo algumas obras aqui, alguns acabamentos que a igreja precisa no setor físico. Quando a igreja retornar aos encontros presenciais, você vai encontrar muita coisa feita, mas essas coisas que estão sendo feitas e que vão continuar sendo feitas, têm uma característica: precisam ser pagas. Oh, rapaz, que coisa, né? Que coisa tremenda. O pastor Jorge sempre apela, ele chora, ele fala, ele negocia, mas ainda não conseguiu um fornecedor que mandasse para cá um tijolo sequer de graça. Tem que pagar, e a igreja está pagando, graças a Deus, porque a Nova é uma igreja formada por membros de coração generoso. Amém. Então eu quero convidar você a fazer a sua semeadura. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Aproveite o tempo que nós vamos estar aqui ainda adorando a Deus com uma música. Não somente cante junto conosco, mas faça agora também a sua oferta em nome de Jesus. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém. Você que está aí assistindo a gente agora, se você puder começar a dizer isso, que Ele é bom, traga esse pensamento para você agora de que Jesus, essa verdade, de que Jesus, nosso Deus, é sempre bom. Ele é sempre bom. Rei do meu coração, para ti eu correrei. A minha fonte és minha canção. Rei do meu coração, meu esconderijo és. Se entregou por mim, és minha canção. Tu és bom.
eu sei nunca irás falhar. Nunca me deixarás, 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 eu sei nunca irás falhar, pois tu és bom. Eu sei nunca irás falhar. Nunca me deixarás, eu sei nunca irás falhar. Nunca me deixarás, eu sei nunca irás falhar. Nunca me deixarás, eu sei, declare isso, declare isso. Nunca me deixarás, eu sei nunca irás falhar. 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 Pois tu és bom, Aleluia! Deus é bom demais. Amém. Glória a Deus. Tenho certeza que Deus está enchendo o ambiente da sua casa com a presença dEle, com o Espírito Santo. Se prepare para um milagre. Se prepare para um milagre. Deus tem um milagre para a sua vida, com certeza, no dia de hoje. E eu quero compartilhar com você uma palavra. Obrigado, pastor Jorge. Eu quero compartilhar com você uma palavra, mas antes, deixa eu dizer para você que algumas pessoas têm mandado, através de e-mail ou WhatsApp, falando sobre toda essa questão que a gente está vendo com, mais do que a morte, né? O assassinato daquele homem lá nos Estados Unidos, o George Floyd. E tem se falado muito, a gente tem visto tantos protestos nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, e eu tenho ficado assim muito impressionado, porque eu ontem assisti um programa onde aqui jornalistas brasileiros estavam falando que estavam muito preocupados porque mesmo depois de 8 anos de governo de um presidente norte-americano negro, Barack Obama, parecia que nada tinha mudado. Mas eu falei, olha, se alguma coisa não mudou foi na cabeça e no coração das gerações mais velhas. Porque quem está nas ruas, nos Estados Unidos, são as gerações mais novas, e você vê que a maioria é composta também de brancos. Não só negros protestando, mas uma grande maioria, um grande número de jovens brancos protestando contra o racismo. E a luta contra o racismo é muito mais do que simplesmente ensinarmos às pessoas, aos jovens, às crianças, o respeito por pessoas de cor diferente. A luta contra o racismo vai muito mais fundo. É uma luta para entender que raças entre seres humanos simplesmente não existem. Isso é algo bíblico,
mas também já foi confirmado agora há pouco tempo pela ciência. Se você está por dentro daquilo que a ciência produziu nos últimos anos, a decodificação do DNA humano, se chegou a uma conclusão assim que já se suspeitava, já se sabia, pelo menos filosoficamente, em termos filosóficos, entre humanos não existem raças. Isso é algo científico, é algo que está registrado no DNA do ser humano. Não existem raças. Entre cachorros existem raças, entre cavalos existem raças, mas entre seres humanos não existem raças. Nós somos todos pertencentes a uma só raça, e isso é o mais difícil, porque, por incrível que pareça, a discussão contra o racismo tem um lado perverso. E o lado perverso é que nós precisamos discutir e debater isso para combater o racismo, mas ao mesmo tempo, quanto mais a gente debate sobre o racismo, mais o racismo se reforça. E nós precisamos, na verdade, nos indignar quando vemos uma cena como essa, que é a cena talvez mais chocante de toda a história da televisão mundial, de um homem sendo assassinado durante um período de 8, quase 9 minutos, diante de câmeras de televisão, diante de câmeras de celulares, veiculado para todo mundo ver, simplesmente pelo fato de ser um homem negro. E nós precisamos ir fundo nessa questão de que precisamos ensinar às nossas crianças, nas escolas, nas igrejas, em todos os lugares, que raças não existem. O respeito por pessoas de cores diferentes vai muito além do mero respeito. Vai a respeito de uma compreensão de que somos todos partes de uma única raça, a raça humana. Esse é o posicionamento da Nova, esse é o posicionamento do nosso coração, e a gente se solidariza com todos aqueles que estão protestando contra o racismo, com a família do George Floyd, e enfim, com todas as pessoas ao redor do planeta que estão se solidarizando e pensando dessa mesma forma. Que Deus abençoe cada um de vocês que está compreendendo isso, abraçando essa visão e entendendo que nós precisamos, mais do que respeito para pessoas de cor diferente, nós precisamos de entender que somos todos membros de uma mesma raça. Amém, gente? Vamos nessa. Na semana passada, eu preguei aqui uma mensagem cujo título era Removendo Obstáculos que me impedem de viver na expectativa de coisas boas. E hoje eu estou trazendo a segunda parte. Eu resolvi dar continuidade, quer dizer, resolvi nada. Eu, na verdade, percebi uma direção do Espírito Santo de fazer uma segunda parte, dar uma continuidade nessa mensagem. E eu vou ler para você aqui, mais uma vez, Jeremias 29:11, que é uma passagem que aqui na Nova a gente valoriza e lê demais. Jeremias 29:11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Eu coloquei essa mesma passagem em algumas versões diferentes para você ter uma visão mais ampliada daquilo que Deus está falando nesse versículo, e na linguagem de hoje, Jeremias 29:11 está registrado da seguinte forma: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Na Nova Bíblia Viva, está registrado de uma forma um pouco diferente e diz assim: porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor, planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Gente, em tempos de crise, como esse tempo que nós estamos vivendo agora, na atualidade, não é uma coisa do Brasil, é uma crise de nível mundial, muitas pessoas se sentem em solidão, em depressão, sentindo mesmo uma opressão espiritual, de um peso que faz com que elas entrem em um ciclo de pensamentos negativos, de pensamentos pessimistas, e dessa forma, com esse tipo de visão e pensamento, se torna muito difícil olhar para frente e visualizar um bom futuro. Isso é uma realidade até mesmo para pessoas da igreja. Quantas são as pessoas que nós temos atendido virtualmente? É um gabinete pastoral virtual. A gente também está fazendo isso. É um gabinete pastoral
virtual, quantas são as pessoas que nos escrevem, mandam um WhatsApp, conseguem nos alcançar com algum tipo de mensagem, dizendo: pastor, eu estou pirando, estou desesperado, estou deprimido, o que eu faço? Eu não consigo ter uma perspectiva de futuro, eu não aguento mais ficar confinado dentro de casa, e a gente não tem nem motivo para brigar, mas acaba brigando, acabam havendo conflitos. O que a gente faz? A gente tem recebido esse tipo de apelo, esse tipo de socorro, esse tipo de pedido de socorro. E é preciso, para a gente resolver essa questão, é preciso nós entendermos. Nós falamos muito sobre fé, nós falamos muito sobre graça, mas a gente não pode deixar de falar sobre esperança. E esperança, a fé é uma força para o momento presente. A fé é algo para o momento presente, mas a esperança é uma força para os dias futuros. E nós não podemos abrir mão de uma nem de outra, porque a fé reforça a esperança e a esperança reforça a fé. Uma reforça a outra, e ambas, tanto a fé quanto a esperança, são sustentadas pelo maior dos valores do reino, que é o amor. A genuína fé atua pelo amor, a genuína esperança se baseia no amor de Deus, num Deus que é amoroso. 1 Coríntios 13, no versículo 13, fala dos 3 grandes valores do reino de Deus. E diz lá: assim permanecem agora esses 3: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Essa palavra que está aqui, traduzida como esperança no grego, elpis, é traduzida no dicionário de grego como uma expectativa positiva, uma expectativa alegre de coisas boas. Por que nós podemos ter uma expectativa alegre, positiva de coisas boas? É simples, é porque Deus é amor, e em Jeremias 29:11, Ele já nos promete: o que eu tenho para vocês não é sofrimento, desgraça, é um futuro aonde vocês podem depositar a sua esperança hoje, porque o futuro que eu tenho para vocês é um futuro abençoado, é um futuro brilhante. Essa crise, ouça bem isso, essa crise não é uma coisa permanente, ela não veio para ficar, não é ela que vai determinar o seu futuro, não é ela que vai ditar os próximos dias, os próximos passos da sua vida. O seu futuro é um futuro abençoado, porque está diretamente ligado com o favor de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Por isso é um futuro abençoado, com certeza. Deus quer que você tem uma expectativa positiva do futuro, porque Ele está operando nos bastidores. Ouça bem isso, a sensação que nós temos é que Deus virou as costas, se esqueceu do mundo, e agora o diabo está livre para fazer o que quiser. Mas eu quero dar uma boa notícia para você no meio desse caos, no meio dessas más notícias. Deus está operando nos bastidores, sem que ninguém veja, e Ele está operando para dar a você um futuro. Por isso, hoje, você pode nutrir esperança para o seu futuro. Aleluia! Mas alguém pode até perguntar: pastor, mas e o tal do novo normal, que andam falando tanto? Estão dizendo que o mundo agora vai ser completamente diferente, porque vem aí um novo normal. Como é que vai ser isso? Ouça bem uma coisa, eu não tenho bola de cristal. Por mais que pastor Bené tenha, na verdade, não um ministério pastoral, embora ele atue pastoralmente, mas o ministério básico do Bené é um ministério profético. Ainda assim, ele não fica olhando para um e dizendo: Jorge, amanhã vai acontecer isso, você vai comer uma macarronada, vejo você sentado numa pizzaria, já te vejo tomando um avião para ir para não sei aonde. Ou então dizendo: olha, Fragale, cuidado, eu estou vendo aí um urubu sobre a sua cabeça. Nós não temos bola de cristal, mas porque nós sabemos quem Deus é, porque nós sabemos quem nós somos nele, eu posso afirmar para você, e ouça bem isso: não vai ser um vírus qualquer que vai determinar o futuro da humanidade, muito menos o seu futuro. Não vai ser esse vírus que vai determinar o seu futuro. O seu futuro, o meu futuro,
nós, como filhos de Deus, o nosso futuro está nas mãos do nosso Deus. Eu quero ler para você uma passagem do livro de Números, Números capítulo de número 16. Eu vou ler só esse versículo porque a passagem tem uma história relativamente comprida, e eu vou só ler o versículo e vou contar o contexto para você. Números 16, 41, versículo 41 diz assim: mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Deixa eu contar para você o contexto aqui que gerou essa fala do povo de Israel. Um trio, 3 homens, lá no acampamento de Israel. Israel estava acampado no deserto, Deus já tinha dado a lei. E esse trio se levantou questionando a liderança de Moisés e o sumo sacerdócio de Arão. Quem são vocês? Por que tem que ser vocês? Por que Arão que tem que ser o sumo sacerdote? Por que não posso ser eu? E o chefe que levantou essa ideia foi um tal de Coré, ou Corá, dependendo da versão, Corá. Esse Corá, que era um levita, por ser também parente de Arão, ser da tribo de Levi, parente de Moisés, ele falou: mas por que tem que ser Arão? Por que não posso ser eu? Por que você que tem que comandar tudo aí, Moisés? Por que não posso ser eu? E junto com ele conseguiu atrair 2 outros camaradas, um tal de Datã e um outro chamado Abirão. Esses 2 eram da tribo de Ruben. E junto com eles trouxeram mais 250 líderes das tribos de Israel. Se levantaram contra a liderança de Moisés, contra o sumo sacerdócio de Arão. E para encurtar a história, no dia seguinte, porque Moisés propôs: olha, vamos orar e vamos deixar Deus responder. Amanhã Deus vai responder. No dia seguinte, o pessoal, todo mundo acordou e começou a esperar a resposta de Deus. E de repente, a Bíblia diz que fendas se abriram na terra, que engoliram Datã, Coré, Datã e Abirão e as suas famílias. E também desceu uma chamuscada de um fogo do céu, que consumiu os 250, porque os 250, quando viram que a terra se abriu e engoliu Datã, Corá, Datã e Abirão, eles falaram: vamos fugir. Quando eles ameaçaram correr, veio aquele lança-chama do céu e consumiu os 250. Morreu todo mundo. Foram engolidos, todos eles. No dia seguinte, ou seja, no terceiro dia, todo o resto do povo começou a reclamar, dizendo o que nós vimos no versículo que nós lemos aqui. Ainda disseram assim para Moisés e para Arão: vocês mataram o povo de Deus. Como se fosse Moisés que tivesse rachado e aberto a terra, né, para que eles caíssem lá naquele buraco sem fundo. Vocês mataram o povo de Deus. E começaram a murmurar e a reclamar. E essa murmuração gerou uma praga no meio do povo de Israel, que matou rapidamente 14.700 pessoas. 14.700 pessoas. Quem eram esses caras que formavam esse trio? Corá, Datã e Abirão. A Bíblia não conta muito sobre eles, não fala da história deles, não fala da trajetória de vida deles, mas o nome desses caras dá uma dica para nós, porque nomes na Bíblia, em especial no Antigo Testamento, falam muito a respeito do possuidor do nome. O nome Corá significa gelo, gelado. Pode significar também raio, granizo, chuva de granizo, aquela chuva de pedregulho de gelo, né? Granizo. Esse é o significado do nome Corá. O nome Datã significa pertencente à lei, aquele que pertence à lei. E o nome Abirão é um nome estranhíssimo, Abirão, porque por ser muito estranho, o povo de Israel traduziu o nome Abirão como pai das altitudes, pai das alturas, mas literalmente o nome Abirão significa pai do sótão. Um pai que está governando a sua casa do sótão. Ele não está junto com os filhos, com a família, ele está isolado no sótão. Pai do sótão é o nome Abirão. Agora, veja só, Deus, em um segundo, livrou o povo do foco da rebeldia
que eram esses três, Corá, Datã e Abirão, e todos aqueles outros 250 que se juntaram a eles. Ou seja, Deus livrou o povo das fontes da rebeldia gerada pela frieza do gelo, por aquela possível chuva de granizo, do pertencimento à lei, de um pai que governava, que simbolicamente governava de um lugar de isolamento, mas o povo, no dia seguinte, murmurava, começou a murmurar. Esse termo aqui, o dia seguinte, ele é um termo que aponta exatamente para a nova aliança, porque esse dia seguinte foi o terceiro dia, e terceiro dia sempre é um número que aponta para a ressurreição. No terceiro dia, depois do início da revolta de Corá, Datã e Abirão, o povo no terceiro dia, ao invés de celebrar, porque acabou a opressão da frieza de um pai distante que governa a partir de um sótão, ao invés de celebrar o final de uma possível chuva de granizo, do pertencimento à lei, eles começaram a murmurar e até mesmo acusar a Moisés e a Arão de terem sido eles que mataram parte do povo de Deus. Com esse texto aqui, a gente vê que a murmuração é fruto, ou é pelo menos um dos frutos da murmuração. A murmuração é fruto da falta de uma visão contagiada pela esperança. Pessoas sem esperança murmuram. Pessoas sem esperança reclamam de tudo. Pessoas sem esperança não conseguem enxergar um futuro brilhante. Pessoas sem esperança são pessoas que me lembram de um personagem de desenho animado. A Bia não conhece, a Bia é muito novinha, não conheceu. Mas o Bené deve ter conhecido, e o Jorge com certeza também, um desenho animado que era um leão e uma hiena. O leão era o Lip, e a Lip the Lion, e era um desenho da Hanna-Barbera, e a hiena era o Hardy Ha-Ha. Hardy Ha-Ha, que significa difícil de rir. E o leão era ultra otimista, vai dar tudo certo. E a hiena, vida, azar. E quando dava errado, a hiena dizia, eu avisei, eu falei. E a pessoa sem esperança é um Hardy Ha-Ha, porque olha para frente, e quando acontece que dá ruim, eu já sabia. Porque ela não está na expectativa de uma coisa boa, ela está na expectativa de algo ruim, de algo que vai dar zebra. Aquela geração, a geração que saiu do Egito, que ficou vagando pelo deserto, aquela geração que tanto murmurava, porque se há uma coisa que a gente vê aquele povo fazendo no período do deserto, era murmurar, era se queixar, era reclamar. Aquela geração que tanto murmurava, era a geração que saiu da terra da escravidão, mas que nunca conseguiu se enxergar como proprietária, como possuidora da terra prometida, que era a terra de Canaã. E como eles não tinham essa visão que geraria no coração deles esperança, tudo que eles faziam era murmurar, e tudo era motivo para murmuração. A pergunta que eu quero responder hoje, para nós aqui, é por que eu devo cultivar esperança? Por que nós, como cristãos, como filhos de Deus, devemos cultivar no nosso coração, todo santo dia, apesar das circunstâncias, apesar das notícias, apesar dos pesares, por que nós, como cristãos, devemos cultivar a esperança? É lógico que esse texto que a gente leu, ele é um texto histórico, mas que ele tem um aspecto profético para nós como igreja. E com base nesse texto eu quero trazer para você 5 pontos aqui. Primeiro deles, uma geração que se perde em murmurações, nunca consegue desfrutar das bênçãos que já lhe pertencem. Uma geração que se perde em murmurações, nunca consegue desfrutar das bênçãos, não é que um dia pertenceram, mas que já lhe pertencem, que já foram conquistadas, que no terceiro dia passaram a ser nossa herança, deixaram a ser de meramente para nós promessas, mas que passaram a ser a nossa herança. Nós estamos vivendo hoje, no dia seguinte, no terceiro dia, o tempo da graça, o tempo do favor de Deus, em que o inferno foi definitivamente vencido,
A frieza da religiosidade foi afastada, a lei foi cumprida, o juízo foi consumado, o nosso Deus saiu de um lugar de isolamento para habitar conosco e uma nova aliança foi estabelecida para sempre. Não é como a antiga aliança, por mais que ela tenha durado 1500 anos, a lei prevaleceu. Por mais que ela tenha demorado e durado, ela era temporária. E Deus agora estabeleceu conosco não uma outra aliança, que também é temporária, esperando por uma terceira. Não, essa segunda aliança, essa nova aliança, ela é definitiva, ela é para sempre, e ela nos pertence. Ela pertence a mim, ela pertence a você. Ouça bem isso aqui. Pode ser que hoje seja tempo de crise, mas não é tempo de murmurar. Esse é um tempo para nós cultivarmos a esperança de dias melhores, de bênçãos maiores, de progresso e avanço para cada um dos filhos de Deus. Bené, você sabe que o meu ministério não é um ministério profético, mas de vez em quando Deus dá um input profético, né? E eu quero profetizar aqui para cada um dos filhos de Deus que está assistindo esse culto, esse encontro. Eu quero profetizar que dias melhores com bênçãos maiores estão diante de nós, estão esperando por nós. Dias melhores com bênçãos maiores, dias de progresso, de avanço estão esperando por nós. Você pode ter certeza disso. Deus não permite que você e eu passemos por qualquer vale que não tenha a esperança, a perspectiva de subirmos de volta para o alto da montanha e lá encontrarmos uma coisa chamada vitória. Deus não nos quer prostrados no fundo de um vale, Deus nos quer no pico do alto da montanha, celebrando a vitória. Nós não somos a geração de Moisés. A geração de Moisés foi a geração do deserto, uma geração sem esperança, sem nunca tomar posse da sua herança. Nós somos a geração de Josué, a geração que entra em Canaã, que desfruta de tudo o que nem o Egito, nem o deserto, nunca, jamais puderam proporcionar. Nós não somos da geração dos murmuradores, nós somos da geração dos vencedores. Aleluia! Em segundo lugar, você tem motivo para celebrar a esperança, para cultivar a esperança, porque Deus já te livrou da frieza da religiosidade. Em Cristo, Deus já te livrou da frieza da religiosidade. Sabe, todo mundo aqui já ouviu falar, até a Bia, que é mais nova, já ouviu falar de Elton John. Todos nós. A gente conhece um camarada que, caramba, é um fenômeno, né? Porque desde os anos, 70, até hoje, né, o cara tem música nas paradas de sucesso, faz cada música, assim, fantástica. O Elton John tinha uma música, que foi um dos grandes hits dele, chamada Rocketman. E nessa música, que aliás até o título, é o nome do filme, né? O filme que fizeram da vida do Elton John, se chama, tinha o subtítulo, né, de Rocketman, uma das músicas mais conhecidas dele. E nessa música tem uma parte da letra que diz assim: Mars ain't the kind of place to raise the kids. In fact, it's cold as hell. Traduzindo para o português, Marte é a história de um astronauta, né? Rocketman é um astronauta, que ele está dizendo o seguinte: Marte não é um lugar para se educar as crianças, porque lá é frio como o inferno. Interessante que a Bíblia descreve o inferno como um lugar de fogo. Na música, ele botou essa letra, né? O inferno, Marte é frio como o inferno. Mas a Bíblia descreve o inferno como um lugar de fogo. Mas sabe o que é interessante? É que a Bíblia diz que no inferno há fogo, mas não há luz. E aonde tem fogo, normalmente tem luz. Que fogo é esse que a Bíblia diz que não consome, que provoca sofrimento, mas não consome nunca? Aquilo parece que é um fogo que está ali, queimando, mas não consome, não acaba, não termina e não produz luz.
Por que isso? Fogo deveria produzir luz, mas não o faz, porque esse fogo do inferno é um fogo estranho. É um fogo diferente. E ele é diferente porque é um fogo que não está na presença de Deus, mas é um fogo do afastamento de Deus. E quanto mais afastado de Deus, mais frieza. Deus é fogo. Quanto mais próximos de Deus, mais aquecido fica o nosso coração. Quando os discípulos na estrada de Emaús andavam ao lado de Jesus, no final eles perguntaram: caramba, o nosso coração não queimava, não ardia quando ele estava do nosso lado? Como é que nós nos desconfiamos que era Jesus? Porque o nosso coração estava sendo aquecido. Mas no inferno, apesar de haver um fogo, há frieza, há escuridão, há trevas, porque há um distanciamento enorme, gigantesco. A presença de Deus não está lá. Sabe, um menininho, ele perguntou para o pai: pai, Deus, qual é o tamanho de Deus? E o pai olhou para o céu, ia passando um avião, ele falou: olha para o céu, meu filho. O filho olhou, ele disse: qual é o tamanho daquele avião? O menino falou: pai, tão pequenininho. O pai botou o garoto no carro, foi ao aeroporto, e diante daquele vidro imenso, havia um daqueles mega jatos intercontinentais. Ele falou: e agora, qual é o tamanho do avião? Ele falou: é muito grande. Aí o pai falou: pois é, Deus é assim, quanto mais próximo dele, maior ele fica. Quanto mais distante, menorzinho ele vai ficando, e mais frio, mais frieza. A religiosidade decepciona, ela frustra, ela conduz para a lei, ela nunca satisfaz, ela rouba toda a nossa esperança. Em compensação, o relacionamento com Deus é alimentado por um fogo que vem do trono da graça, um fogo que anima, que aviva, que ilumina para que nós vejamos um futuro, o futuro prometido, e tenhamos uma esperança viva. A frieza é uma manifestação do inferno na terra, enquanto que a esperança é uma manifestação do céu na terra, e nós queremos viver dias do céu na terra. Aleluia! Em terceiro lugar, Deus já te livrou do pertencimento à lei. Deus já te livrou do pertencimento à lei. A igreja, ela deve ser um lugar que gera nas pessoas um sentido, um sentimento de pertencimento. Mas não é apenas o pertencimento a uma comunidade local natural, mas é o pertencimento a um reino de liberdade, de fé, de esperança, de amor, e não uma comunidade embasada no farisaísmo, no legalismo, na religiosidade. João 10, de 1 a 4, Jesus diz assim: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Essa passagem aqui de Jesus é interessante. Cada vez que eu vou pesquisar essa história de pastor e ovelha mesmo, ovelha, o bichinho, e o pastor, o cara que toma conta, que cria, eu me surpreendo cada vez mais. Você sabe que os pastores em Israel, na época de Jesus, eles saíam com as ovelhas para procurar os melhores lugares de pasto, e às vezes eles passavam a noite no campo. Então, ao longo do tempo, eles foram construindo currais para as ovelhas, que eram, na verdade, amontoados de pedras. Eles faziam um grande círculo com pedras, e tinha um espaço onde o círculo não fechava, que era a porta. Essa porta, quem era o portão da porta era o próprio pastor. Ele se deitava à noite, ele armava ali o seu acampamento na porta, na entrada, e ali as ovelhas não podiam sair, porque se elas tentassem sair, esbarravam nele, ele acordava e via que a ovelha estava indo embora. Só que, normalmente, não era apenas um pastor com o seu rebanho que acampava nesses lugares. Às vezes havia 2, 3 pastores com 2, 3 rebanhos diferentes.
E eles botavam as ovelhas todas ali, misturou tudo. E na hora de ir embora, e agora? Qual é o meu rebanho? Qual é o rebanho do Jorge? Qual é o rebanho do Bené? E por incrível que pareça, a ovelha, ela reconhece a voz do pastor. Então como é que esses pastores faziam? No dia seguinte, acordou, está na hora de levarmos as nossas ovelhas embora para casa. Bené vai levar as dele, o Jorge vai levar as dele, eu vou levar as minhas. Como é que a gente fazia? A gente começava a gritar. Oh, alô, ei, ei. E as ovelhas vinham direitinho, cada uma seguindo o seu pastor, e não faziam confusão, e não fazem confusão nenhuma. Jesus, ele diz, eu sou a porta, porque o pastor, ele ficava acampado na porta para impedir que a ovelha saísse e se perdesse. E aquelas que pertencem a cada um dos pastores, ia direto na direção do pastor ao qual ela pertencia, a qual ela pertence. Nós pertencemos a Jesus, nós já não pertencemos à lei. A lei serviu como um aio, serviu como um tutor, durante o tempo em que ela foi validada, durante o tempo em que ela estava valendo, mas Jesus cumpriu a lei, e agora Ele é aquele que nos guia. O Espírito Santo é o confortador, é o consolador, é aquele que dirige a nossa vida. Nós não dependemos mais de regras e mandamentos, nós dependemos da direção, da voz do Espírito Santo falando no nosso coração. É claro, quando você olha para a lei, você vê princípios éticos que continuam permanecendo na nova aliança. Não roubar, não matar, mas na verdade tudo isso se cumpre na lei da nova aliança, que é a lei do amor, porque quem ama não mata, quem ama respeita, quem ama não segrega, quem ama não separa, quem ama não cultiva racismo, quem ama não adultera, não despreza, quem ama, ama. E essa é a lei da nova aliança. Nós não estamos mais associados, submetidos à lei mosaica, mas submetidos à lei do amor e da vida. Em quarto lugar, nós precisamos e devemos cultivar esperança, porque Deus saiu do isolamento de um templo feito por mãos humanas para viver em você, para viver com você. Deus não está mais num sótão, isolado da família. E quando alguém quer saber qual é a opinião do pai, alguém tem que ir lá, mas não pode ir todo mundo. Só alguém muito especial, que não irrita o pai, que bota a cabecinha, sobe a escadinha do sótão, bota a cabecinha e pergunta, pai, e aí? E o pai muito mal-humorado, olha, faz assim, vai logo agora, que é pra gente não ter nenhum atrito aqui. Deus saiu desse sótão, Deus saiu do confinamento do Santo dos Santos, não apenas para estar entre nós, mas para morar e habitar em nós. Caramba, você imagina isso? Cara, você consegue olhar aqui, nós que estamos aqui presentes, olhar um para o outro e conseguir imaginar que o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, esse Deus imenso, Ele habita nesse frasco tão pequenininho que é a Bia? Você consegue olhar e entender que esse Deus grandioso, maravilhoso, também habita num frasco um pouco maior, que é o Jorge? Você consegue olhar e entender que Deus habita no nosso espírito, do Bernardo, do Caio, de cada um de nós, do Bené, do pessoal que está filmando, você que está em casa, está aí em casa assistindo. Deus habita aí, e não somente aí, Ele habita em você. Caramba! Deus saiu do isolamento para habitar conosco. E não se esqueça, de modo algum, em hipótese alguma, que Deus é seu Pai. E Ele é um Pai amoroso, não é um Pai relapso. Você não foi simplesmente considerado filho de Deus. Você foi transformado num filho de Deus. Porque alguém que é considerado, de uma hora para outra, pode não ser mais. Eu até te considerava como um filho, mas agora já não considero mais porque você pisou na bola, traiu a minha confiança, e eu já não te considero mais. Não. Você foi transformado em filho, e um filho é filho, mesmo tendo defeitos. Ele continua sendo filho. Você foi transformado num filho legítimo do Deus verdadeiro, Deus de toda a graça. Efésios 2, de 1 a 7, diz assim que Ele lhes deu vida,
quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, não por obras, mas por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, em graça, em amor, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Cara, quando eu leio isso, eu não tenho como não cultivar esperança no meu coração, porque Deus não me ama, não me chamou para ser um filho, não me transformou num filho pelas minhas obras, pelos meus méritos. Ele fez isso pela graça, por uma decisão unilateral. Ele decidiu, não fui sequer eu que pedi, não fui nem mesmo, eu não posso nem me vangloriar desse tipo de obra. Olha gente, eu fui salvo, mas olha, você não sabe, eu me ajoelhei, eu rastejei, eu fui até Deus e eu pedi misericórdia, eu chorei lágrimas e lágrimas e rios de lágrimas, até que Deus se compadeceu. Eu não tive influência nenhuma nisso. Ele tomou uma decisão unilateral. Eu vou amar esse cara, eu vou amar essa menina, eu vou amar essa mulher, eu vou amar esse homem, eu vou amar essa humanidade, ainda que nenhum deles aceite o meu amor, mas eu vou amá-los, porque Ele é um Deus gracioso, e graça é favor imerecido. Por isso a gente pode e deve cultivar esperança. E finalmente, em quinto lugar, eu posso e devo cultivar esperança, porque Deus está operando de forma discreta, mas poderosa, preparando o caminho de um futuro glorioso para os seus filhos. Aleluia! 1 Pedro, no capítulo 5, os versículos 6 e 7, Pedro diz o seguinte: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida, Ele tem cuidado de vocês. Esse humilhar-se aqui não é simplesmente ou meramente cair de rosto em terra, se lambuzar de cinzas, ficar de jejum durante semanas. Esse humilhar-se aqui é reconhecer que Deus é muito maior, muito melhor, muito mais misericórdia e amoroso do que a minha mente limitada possa conceber. Se humilhar é ceder, é render-se a Deus e dizer: Deus, eu cansei de ficar dependendo da minha força, do meu braço forte, da minha inteligência, da minha criatividade. Eu te agradeço porque o Senhor me deu tudo isso, mas eu consegui entender que tudo isso é muito bom, mas é insuficiente para que eu alcance o futuro abençoado que você prometeu para mim. Humilhar-se debaixo da mão poderosa de Deus é recusar-se a olhar para frente e ficar murmurando em função daquilo que se vê momentaneamente. É olhar para frente e dizer: talvez haja agora uma barreira de circunstâncias impedindo que eu veja o futuro brilhante e abençoado que Deus tem para mim, mas pela fé eu posso declarar e vou declarar até que essa barreira de desesperança, de circunstâncias desfavoráveis caia e eu possa enxergar o futuro brilhante e abençoado que Deus tem para mim. Eu queria convidar você para tirar um tempo para falar com Deus e orar e dizer junto comigo agora: Pai,
eu te agradeço. Eu agradeço pelo seu poder que atua na minha vida. Esse poder que mantém a mim e a minha família livres do coronavírus, livres do Covid-19. Esse poder que nos faz fortes, saudáveis, esse poder que vem diariamente para nos livrar de todo o poder do mal. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu irmão, repita essa oração quantas vezes você quiser. Repita essa oração segunda, terça, quarta, quinta. Agradeça a Deus. Deus está te livrando do coronavírus. Deus está te livrando de acidentes. Deus está te livrando da morte diariamente. E se você tem parentes que estão internados ou com sintomas, lembre-se, nós no início desse culto, o pastor Jorge orou exatamente pelos pedidos de oração. E se você diz, pastor, eu não sabia, então eu quero convidar você agora para participar junto conosco da ceia do Senhor. E nessa ceia, sabe, a ceia fala de cura, ela fala de uma aliança impossível de ser desfeita pelo inimigo. Por mais que o diabo tente, por mais que o diabo possa levantar barreiras de circunstâncias desfavoráveis, ele não pode desfazer o plano de um futuro abençoado que Deus desenhou para você. O máximo que ele pode fazer com você é exatamente o que ele fez com o povo de Israel: incitar, estimular, lançar dados inflamados de pensamentos errados a respeito de Deus, a respeito de você mesmo, para que você murmure, reclame e fique como o povo de Israel, vagando no deserto, vagando no deserto, vagando no deserto. Um dia você vai chegar no céu. E a única coisa, uma das únicas coisas que eu não quero ouvir de Deus é: tudo isso aqui estava disponível para você, mas você passou o tempo vagando no deserto, murmurando, reclamando, lastimando, como o povo de Israel, que não entrou na terra de Canaã. Irmão, hoje é o dia de você dar um basta, de você dar um stop e entrar na terra de Canaã. Parar com essa conversa: pastor, ore por mim porque eu estou num deserto. Pare de murmurar e você vai entrar na terra de Canaã. Pare de reclamar, entre na terra de Canaã. Nós vamos participar da ceia. Eu estou vendo que eu estou sem. Tem aqui? Obrigado. Você deve ter aí com você os elementos da ceia, que são um pedaço de pão, um cálicezinho com um pouquinho de suco de uva. Se você tem crianças aí no ambiente, deixe que elas participem junto com você sem problema nenhum. Não tem lugar nenhum na Bíblia que diga que você tem que impedir as crianças. Pelo contrário, Jesus disse: deixem vir a mim as crianças. E nós temos aqui um pedacinho de matzá, que é esse pão sem fermento, o pão que normalmente os judeus usam quando eles celebram a Páscoa e algumas outras cerimônias, e até mesmo no dia a dia. O pão sem fermento, que aponta para Jesus, que fala sobre a santidade de Jesus, ele que é o pão que desceu do céu. E Jesus, ele transformou aquela ceia pascal na primeira ceia da nova aliança. Ele simplesmente alterou por completo o ritual daquela ceia pascal, e ele disse: tomem e comam. Jesus não comeu de ervas amargas, Jesus não comeu da carne de um cordeiro assado. Ele tomou do pão, deu aos seus discípulos e disse: tomem e comam todos vocês, isto é o meu corpo, que é dado por vocês. E aí a gente tem que se lembrar, fatalmente, da profecia de Isaías, que se repete também no Novo Testamento, dizendo que pelas pisaduras do Senhor Jesus, nós fomos sarados. Aleluia. Pai, nós te agradecemos por esses elementos, o pão, o cálice. Nós te agradecemos porque em nome de Jesus, nada nos falta. O Senhor estabeleceu conosco uma aliança, e em cima dessa aliança nós podemos exercer a nossa fé e também nutrir esperança de dias
melhores e abençoados. Se o mundo está vivendo uma pausa, Deus está trabalhando e operando. Deus não está pausado. O Senhor está trabalhando e operando para que nós recebamos um futuro brilhante, abençoado. E nós declaramos a cura, saúde plena, pertencendo a nós, desde a planta dos nossos pés até o topo da nossa cabeça. Em nome de Jesus, se há alguém assistindo esse encontro, se há alguém que não pode assistir esse encontro, mas é um cristão, está internado num hospital, está num CTI com sintomas do Covid, se há alguém que está internado e ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, nós levantamos aqui a nossa voz para todas essas pessoas, intercedendo por cada uma delas, declarando aqui em primeiro lugar a nossa cura, a nossa saúde plena em nome de Jesus, e orando, intercedendo para que cada uma dessas pessoas seja agora curada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos todos comer do pão. Coma desse pão, declarando: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Aleluia, aleluia. Tome agora do cálice. E ao pegar desse cálice, lembre-se, eu estou bebendo aqui de um cálice que aponta para o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus me fala do perdão pleno de todos os meus pecados. O sangue de Jesus me fala de uma aliança que não pode ser desfeita, que foi estabelecida para sempre, pelo sangue do Senhor Jesus. E agradeça, Pai, eu te agradeço, pelo perdão pleno, por essa aliança, por me considerares, e não simplesmente considerares, mas me transformar, ter me transformado num filho genuíno, autêntico, um filho amado. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Vamos todos beber do cálice. Aleluia, glória a Deus. Cante junto conosco, celebre junto conosco, dizendo ao Senhor: Tu és bom, Tu és bom, Senhor, Tu és bom, Tu és bom, oh, bom, Tu és bom, Senhor. Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, quero profetizar para você aqui uma semana ricamente abençoada, uma semana de dias bons, de dias de vitória, uma semana de conquistas de vitórias. Não se deixe desanimar pelas circunstâncias. Nada que você me diga: pastor, eu sou uma das pessoas pelas quais você acabou de orar,
eu sou uma dessas pessoas que estou com sintoma disso, daquilo, que tem um parente internado. Declare cura, declare bênção, declare milagres, porque Deus continua assentado no trono. Ele é bom e a sua misericórdia, a sua graça é um favor imerecido que dura para sempre. Que Deus te abençoe, que a tua semana seja riquíssima, e para que você durante a semana possa estar conosco, né? Eu espero que você possa estar conosco amanhã. Nós temos live 10 da manhã, servindo a Santa Ceia. Depois, durante a semana, nós temos toda uma programação. Entre no site da Nova, acesse lá o nosso aplicativo e você vai ter acesso à informação de todas as nossas programações. E quinta-feira, não se esqueça disso, vai ser um dia muito, 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 muito especial. Nós vamos ter a presença de vários grupos e cantores conhecidos, gente da mais antiga, gente mais contemporânea, Aline Barros, Koinonia, Fernandinho, essa galera toda vai estar com a gente aqui. O pessoal da Nova Music vai ser bom demais. Quinta-feira, a partir das 19 horas, ok? Deus te abençoe, a gente se encontra, a gente se vê. Aleluia!